retenção de líquido, dificuldade de perder peso, não importa o que você faça, fome constante, principalmente por carboidratos, farinhas, açúcar, enfim, áreas escuras no seu corpo, como virilha, pescoço, axila, gordura no fígado, dislipidemia, então triglicerídeo alto, HDL baixo, e muitos outros problemas que são tão comuns hoje, são consequência da resistência à insulina. Um quadro no seu organismo onde algo que vem para te ajudar, por falta de hábitos saudáveis, começa a te atrapalhar. E antes de continuar esse vídeo, se você ainda não me conhece, eu me chamo Julicias, sou futura nutricionista apaixonada por comportamento humano, e aqui no canal a gente conversa sobre muita coisa. Eu tô tendo um trabalho para desenvolver essa parte que vocês não estão me entendendo. Mas basicamente a gente vai falar sobre comida, sobre alimentação, sobre comportamento alimentar e também sobre desenvolvimento pessoal, porque uma coisa não existe sem a outra. Para que você chegue no corpo que está de acordo com as suas ambições. O que vai acontecer nesse vídeo e nos 2 próximos vídeos? Nós vamos fazer uma série. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam a resolver esses problemas que eu acabei de falar. Só que, se você me acompanha um pouquinho lá no Instagram, você já sabe que para mim não existe entregar uma solução sem te explicar o porquê. Na minha cabeça, a aderência está totalmente associada a compreender por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, nós teremos um vídeo inteiro sobre resistência à insulina, sintomas, diagnósticos e tudo mais. Depois nós vamos conversar sobre quando o seu corpo está prestes a ter um colapso completo, que é a pré-diabetes, então o nosso segundo vídeo será sobre isso. E o nosso último vídeo será sobre dietas de baixo carboidrato. Júlia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Assiste os 3. Hoje a gente vai conversar sobre a tal da resistência à insulina. Pra gente começar essa brincadeira, vocês têm que aprender o que é a insulina, para que ela serve. A insulina é um hormônio regulador de glicose. Agora a gente vai falar menos bonito. É o carinha responsável por garantir que não tenha açúcar a rodo no teu corpo indo para lugar nenhum. Porque isso seria um estado totalmente não saudável. O nosso organismo está o tempo todo tentando garantir que todos os níveis de qualquer coisa estejam saudáveis. A gente chama isso de estado homeostático, entendeu? Então, a insulina é o hormônio responsável por manter os níveis de açúcar no seu organismo saudáveis. Onde que isso começa a ter relação com a dieta? O macronutriente que se digere diretamente em açúcar é o carboidrato. Qualquer forma de carboidrato, seja ele de um doce, de uma fruta, de um arroz, de uma batata, a última forma dele é uma glicose. Então, quando eu consumo carboidrato, o meu organismo libera insulina para a glicose, fruto do metabolismo desse carboidrato, ter para onde ir. E nesse ter para onde ir, ela vai entrar nas células na medida necessária, na medida que as células precisam, e o excedente tem que ir para algum lugar. O excedente vira glicogênio muscular e hepático no fígado. Então, até aqui, a gente tem uma noçãozinha do que a insulina faz, tá? Ela é esse transportador, esse regulador do açúcar no nosso corpo. Em que momento isso passa a ser um problema? Porque até aqui a gente está conversando sobre um estado totalmente saudável. Mas, se a sua dieta é altíssima em carboidrato, você é uma pessoa sedentária, então gasta muito pouca energia, o seu organismo começa a ter um problema, que é secretar insulina o tempo inteiro. E essa secreção crônica de insulina, e só pra gente deixar um conceito aqui, quem faz isso é o pâncreas. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Essa secreção constante de insulina faz com que as suas células, de certa forma, percam a sensibilidade. Você vai precisar de cada vez mais insulina para exercer a mesma função. Então pensa que está entrando glicose o tempo todo, o seu pâncreas está ali, mandando insulina, as células já estão recusando a insulina, elas olham e falam, de novo? Sério? Não quero mais. Sai daqui. E para forçar a barra da célula, o seu pâncreas vai mandando mais insulina, mais insulina, mais insulina. Isso é um estado que a gente chama de hiperinsulinemia. E se você continua consumindo glicose, vai precisar de cada vez mais insulina. Então é um estado de completo desequilíbrio metabólico. Só que o nosso organismo, ele tá o tempo todo tentando acertar as coisas, tá? Pra gente ficar doente vai muito. Porque o nosso corpo, ele quer ficar saudável.
Entende? Você tem que forçar muito a barra para ficar doente. Então, o que começa a acontecer? Um estado compensatório que piora o quadro. Agora, a gente vai dividir esse estado compensatório em fígado, músculo, coração e pâncreas. Eu quero que vocês saibam o que está acontecendo no corpo de vocês. O teu fígado, ele é um cara muito responsável. Então, ele faz tudo. Dentre as coisas que ele faz, ele estoca glicose como glicogênio. A partir do momento que ele olha e fala, gente, tem glicose a rodo nesse organismo, ele olha para a glicose dele e fala, você nesse momento não vai prestar para nada, então eu vou te guardar. Esse vou te guardar é transformar a glicose em gordura. Então existe um processo que chama lipogênese hepática. Lipogênese, criação de gordura hepática pelo fígado. E nesse momento é quando começa a esteatose hepática. Evento este que vai trazer no seu exame de sangue o aumento dos triglicerídeos e a diminuição do colesterol HDL, conhecido como colesterol bom. Por quê? Porque o HDL, ele retorna o colesterol que não foi usado no seu organismo para o fígado. Só que esse HDL começa a armazenar o triglicerídeo que ficou alto, se tornando muito volátil, então ele vai sendo destruído pelo organismo, entendeu? Então, por isso, a gente tem uma diminuição do HDL no sangue. E aí começa a ter problemas de colesterol, sacou? Então, aqui a gente já entende esteatose hepática e dislipidemia de uma visão de dieta mal feita e estilo de vida ruim. Só que piora. Calma que sempre piora, tá? Se tratando de doença, assim, ó, vai piorando sempre. A gente vai falar do nosso músculo. Por quê? Geralmente, esses quadros de resistência à insulina são agravados por sedentarismo. E o nosso músculo, gente, é simplesmente o que mais consome energia. Então, se você faz musculação, dificilmente você vai ter resistência à insulina, é quase impossível, porque até 80% da glicose consumida na alimentação vai para a musculatura que está sendo trabalhada, entendeu? Então, sabe aquilo, o músculo no repouso é quando ele cresce? Imagina que a musculação é você fazer um exercício e pelos próximos 3 dias queimar energia para compensar o que você fez naquele exercício. E para esse músculo se manter, ele gasta cada vez mais energia. Gastar energia é consumir glicose. No entanto, se você é sedentário, essa função em você está muito abaixo do potencial. O que significa que juntar estar abaixo do potencial com resistência à insulina sistêmica, o teu músculo já não tem a mesma facilidade de absorver, de tomar glicose para ele. Então, o glicogênio muscular também fica saturado e não tem o que fazer com aquela glicose. E aí, a gente vai começar a ter perda de massa magra, porque manter essa massa magra começa a ficar difícil, pela resistência à insulina. O que vai fazer com que o seu organismo queime menos caloria. Então você fica mais suscetível a ganhar peso, a engordar. Além disso, em casos mais severos, na verdade, quanto mais tempo você passa nesse estado, mais chance tem de ter gordura onde não é para ter. Então o seu glicogênio muscular faz mais ou menos a mesma coisa que o fígado. Então você começa a ter gordura no músculo. Isso também é uma doença. Tá bom? E aí, a gente vai falar agora sobre a parte relacionada ao coração. Mas para falar disso, eu preciso que vocês entendam uma função padrão da insulina, que é manter o organismo em modo anabólico. O que isso significa? Manter o organismo em modo de armazenamento. Então, estoca gordura e não queima gordura. Estoca nutrientes, mas não libera nutrientes para a corrente sanguínea. Dentre eles, o sódio. Então a gente vai ter um probleminha que é o teu rim, ele fica inibido. Ele tem dificuldade de fazer a reabsorção e excreção desse sódio. Muitos de vocês têm hipertensão. E a hipertensão, uma das causas da hipertensão associada à má alimentação e sedentarismo é essa. É porque existe uma sobrecarga renal provocada pela insulina em excesso, pela hiperinsulinemia. Não só isso, quando a gente tem esse estado, como eu falei, a gente tem a dislipidemia, lá na parte do fígado, triglicerídeos altos e HDL baixo. A gente tem a questão da hipertensão e, com isso, riscos cardíacos aumentam. Dentre eles, a deposição de gordura nas artérias. Sabe o diagnóstico de aterosclerose, que uma galera tem também? Vem daí. Ó, só que legal. E aí a gente conclui isso falando do pâncreas, porque, como eu disse lá no início, a secreção de insulina acontece pelas células beta-pancreáticas, por células lá no seu pâncreas. Quando elas estão secretando em excesso, elas vão ficando cansadas. Assim como nós ficamos muito cansados quando fazemos muitas coisas, as nossas célulazinhas também ficam. E essa fadiga é o quê? Eu tô liberando insulina beça, tá adiantando nada, tem glicose a rodo, e ela vai ficando cansada, e a secreção de insulina vai ficando mais complexa ali. O que vai fazer com que a regulação de glicose no seu organismo fique pior.
causando assim o que a gente chama de pré-diabetes. E pré-diabetes será o assunto do nosso próximo vídeo. Mas para concluir esse aqui, o que eu quero que vocês entendam é: estilo de vida ruim, alimentação ruim, sedentarismo, tudo isso pode parecer muito inofensivo no curto prazo. No médio prazo, você começa a ter um sintoma aqui e ali que são desconfortáveis, mas você se adapta. No longo prazo, se torna uma doença crônica. E doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, obesidade, síndrome do ovário policístico, endometriose, toda essa galera é evitável. Inclusive, a questão de síndrome do ovário policístico, problemas de regulação hormonal, principalmente no organismo de mulheres, também está muito associado à resistência à insulina, que está associada a sedentarismo e alimentação de má qualidade. Então eu quero que vocês percebam a função da saúde no prato e da saúde no corpo. Esse vídeo aqui se conclui no seguinte: ainda tem volta. E a gente vai conversar sobre as melhores opções de corrigir tudo isso, mas se você está sentindo qualquer uma dessas coisas, eu já recomendo que você dê uma revisada no teu estilo de vida. Começar a treinar e se alimentar melhor não é tão difícil quanto sustentar cada uma dessas doenças. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar seu like e ativar as notificações, porque os próximos 2 também serão muito importantes. Se inscrever aqui no canal e comentar se fez sentido, o que vocês aprenderam e se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque eu amo ensinar esse tipo de coisa, então de onde esse veio terá muito mais.